sabedoria, ação de graças. A Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Porque tudo, por meio de Ti, Senhor, subsiste. O céu e a terra, tudo, Senhor, foi criado por meio de Ti. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. Não há nada, Senhor, que Tu não controles, porque tudo, absolutamente tudo está debaixo das Suas mãos, Pai. As nossas vidas, nossas causas, Senhor, os desafios, os medos, os temores, Senhor, tudo está debaixo do Seu controle. Não há nada que o Senhor não controle na nossa vida, Pai, porque Tu és um Deus absoluto, Tu és um Deus autossustentável. O Senhor se sustenta a si mesmo, porque Tu és Deus, Pai. Por isso, nesta noite, estamos aqui nesta igreja, neste lugar. Ó Deus, pedimos a Sua misericórdia, para que a Sua graça venha sobre nós, de maneira que a Sua palavra venha com liberdade ao nosso coração, e que possamos crescer juntos no Senhor, Pai. Te peço, Senhor, estamos orando por um avivamento no Brasil. Há um clamor, há um forte clamor da igreja, de que o Senhor tem dito que uma segunda chance o Senhor tem dado ao Brasil. E o Senhor, por isso, está fazendo uma lavagem nesta nação, arrancando do poder os corruptos, os homens maus, porque o Senhor vai colocar pessoas novas em cada um desses lugares. E o Senhor vai plantar uma nova cultura no reino, Pai. E eu creio profeticamente no nome desta igreja, porque a cultura do reino chegando, Pai, neste lugar, nesta cidade e no Brasil, que o Teu nome seja exaltado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui numa igreja pentecostal, sim? Amém? Igreja pentecostal é aquela que sempre digo, quando a gente tem liberdade, né? A gente tem liberdade para dizer aleluia, glória a Deus. Deus é bom, louvado seja Deus. Está feliz hoje? Amém. Dormiu bem? Amém. Tem gente que às vezes não dorme bem, né? Mas acordou bem ao menos. Amém. É um prazer, pastor Lucier Silva. É um prazer estar aqui. Oramos, Pai, pelo filhinho dele que está no hospital. Que o Senhor envie o seu anjo agora, repreendendo esta enfermidade, trazendo saúde sobre seus pulmões. Que os seus pulmões produzam os enzimas necessários para expulsar esta enfermidade, e que ele seja curado pelo seu poder em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, conhecendo a comunidade. Já conheci o pastor César, mas não tinha a oportunidade de conhecer, né? E já fiquei muito feliz em ver aqui esse lugar tão lindo. Amém? A casa de Deus aqui, esse lugar de adoração precioso, com liberdade, a presença do Senhor fluindo, né, na adoração. Que bom a gente poder chegar num ambiente onde a gente sabe Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Eu quero nesta noite convidar você comigo para a gente estudar um pouco sobre avivamento. Vamos descer um pouquinho? Vai atrapalhar? Está filmando aí? Está filmando? Então tem que ficar preso aqui. Jesus andava no meio do povo, né? Por isso que eu gosto de pregar andando. Jesus tinha cheiro de chifre. Tem gente que diz, que é isso, pastor? Você deve um francês? Não, é cheiro de ovelha. Jesus tinha cheiro de chifre, ele andava no meio das pessoas, ele sentia o cheiro das pessoas. Deus me falou isso um dia que eu estava em casa, numa segunda-feira, é o dia, pelo menos é o meu dia de folga que a gente tenta ser, né? Parece que é segunda-feira. E eu não ia sair, mas de repente lá para as 11 horas eu senti vontade de resolver um negócio. Só que minha esposa tinha saído do carro e fiquei ali pensando, né? Como é que eu vou? Eu podia ter ligado para o motorista da igreja, me vir buscar com a Kombi da igreja, mas eu disse, não, vou pegar um ônibus. Vou fazer o que todo mundo faz.
Aí eu fui para a parada. Eu confesso que eu não sabia nem qual era o ônibus que eu ia pegar, nem quanto custava a passagem de ônibus, porque fazia um tempinho já que eu não andava de ônibus. Mas quando eu cheguei na parada, eu não sei você, mas eu esperei 45 minutos até o ônibus vir. E eu disse, meu Deus, como o povo sofre, né? Como o meu povo anda de ônibus. Quando entrei no ônibus, uma sardinha, maravilha, né? Cheio de gente. E andei 22 paradas, e ele parou em todas as 22 paradas. E daquele dia Deus falou comigo assim, de vez em quando você tem que fazer isso, para sentir o que as pessoas sentem. Porque somente quando a gente sente o que o povo sente, a gente consegue pregar uma mensagem que vai transformar as suas realidades. Amém? E aí Deus me ensinou a andar no meio do povo, né? Deixando de Chico, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo com esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo de número 2. A gente não pode falar de avivamento, de imersão, sem a gente pensar um pouco sobre Atos, capítulo de número 2. Eu sei que todos nós talvez já ouvimos dezenas, talvez centenas de mensagens sobre Atos 2, mas nessa noite eu queria novamente voltar com você algumas coisas aqui. O capítulo 2, verso de 1 a 4 diz assim, antes de ler isso aqui, você lembra que Jesus havia sido levado às alturas, e diz a palavra do Senhor que depois que antes de Jesus subir aos céus, ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, na verdade, ele nunca foi responsável em absolutamente nada. Ele jamais mandou a gente fazer algo sem que nos capacite para fazer este algo, amém? Por isso que ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram, passou-se mais ou menos 10 dias, desde o dia que Jesus subiu, até o dia que o Espírito Santo desceu. Aí alguém concluiu que a distância do céu e a terra é 5 dias, porque Jesus levou 5 dias para ir, o Espírito Santo 5 dias para descer. Estou brincando, mas na verdade 40 dias Jesus ficou aqui na terra, depois que ele ressuscitou com os discípulos. Ele foi elevado às alturas, e depois de 10 dias, 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, aconteceu justamente isso aqui. É por isso que a gente diz que quem crê no batismo do Espírito Santo é pentecostal. Tem algum pentecostal aí? Aleluia. Eu gosto de uma igreja que diz amém, que diz glória a Deus, que diz aleluia, que se manifesta. Que se manifesta coisa boa, amém? Manifesta coisa boa, o Espírito Santo, né? Então diz assim, chegando então o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos, diga todos, eles estavam todos, ninguém faltou à reunião, amém? Ninguém faltou, ninguém ficou em casa assistindo as novelas que não prestam, todos vieram, todos foram, estavam todos reunidos num só lugar. E o que aconteceu? De repente, aleluia. Eu penso que o avivamento que Deus vai trazer, ele já está. Eu creio sempre que o avivamento ele já está. A gente fala sempre sobre o avivamento que virá, mas eu creio que esse avivamento já está na igreja. Talvez não na sua plenitude, mas ele já está na igreja. Eu creio nisso, amém? Então ele diz assim que de repente veio o som do céu. Todos os avivamentos, quando ele eclodiu, quando houve assim a maior manifestação do avivamento, todos os avivamentos vieram de repente. E aqui está dizendo que de repente veio do céu um som. Eles ouviram um som, havia uma música. Aleluia. A música move o coração de Deus, amém? Quando a gente canta, os músicos aqui tocando, que bênção, né? Então quando a gente vê a adoração fluindo, a música atrai a glória de Deus. O texto de Ezequiel capítulo 1 diz que o trono de Deus, ele tem rodas. E o trono de Deus, ele se move. Para onde, penso eu, aonde tem adoração, o trono de Deus se move.
E eu creio que o trono de Deus se moveu aqui para este lugar nessa noite. De repente veio do céu um som, veio uma música, né? Um som como de um vento forte, um vento impetuoso. E o que aconteceu? Aquele vento, ele encheu toda a casa da qual estavam assentados. E o texto diz: viram o que parecia línguas de fogo. Línguas de fogo. Você pode imaginar isso? Veja o que o texto está dizendo. O texto está falando que línguas de fogo. Língua. Você já viu uma língua? Alô? Você sabe o que é uma língua? A língua. Eles viram línguas. O texto diz que eram línguas. Claro que não era língua, era um idioma, não é como de fogo, letras. Provavelmente estavam ouvindo sobre aquele ambiente. Encheu todo lugar. E viram que línguas de fogo que se pararam e pousaram sobre cada uma deles. E o texto diz que quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Diga aleluia. Diga comigo: o Espírito Santo não perdeu o seu poder. Amém? Diga: o Espírito Santo que está dentro de mim, ele veio com tudo. Aleluia. Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele está com todos os dons do Espírito. Aleluia. Um dia um irmão estava orando e dizendo assim: Senhor, né? Diz a história que ele estava orando: Senhor, me dá os dons do Espírito. Senhor, me dá o dom de línguas, me dá o dom de interpretação de línguas. Senhor, me dá o dom da sabedoria, me dá o dom da revelação. Senhor, me dá o dom de profecia, o dom de curar, o dom de milagre, de fazer maravilhas. E o irmão do lado, preocupado com aquela oração, bateu nele assim e disse: irmão, por favor, deixa um para mim. O irmão estava pedindo todos os dons para ele. Na verdade é que o Espírito Santo, quando veio para dentro de nós, ele veio com tudo que ele tem. Aleluia, amém? Então está tudo aí dentro. Diga assim: está tudo aqui. Está tudo aqui em seu Espírito. Está tudo aí, o dom de Deus, o poder de Deus, a unção. Os dons estão aí. Claro que nem todos os dons se manifestarão em você. Senão, você vai achar que não precisa de mim, e eu posso achar que não preciso de você. E você pode achar que não precisa do pastor, e o pastor achar que não precisa de você. Por isso que ele não faz isso. Ele deu a cada um conforme a sua graça. Amém? Então um tem um dom, o outro tem o outro, e o outro tem o outro. E assim juntos somos a igreja de Jesus. E aí juntos manifestamos a glória de Deus. Amém? Mas irmãos, quando a gente pensa em avivamento, sempre que a gente fala em avivamento, a gente pode pensar, pelo menos no Velho Testamento, a gente poderia listar uma média de 12 ocasiões onde houve, na verdade, sinais de avivamento, onde houve manifestações de avivamentos, onde o Espírito Santo soprou de uma maneira mais efetiva e tocou vidas e houve uma revolução. Mas eu queria mencionar no Velho Testamento rapidamente um avivamento que aconteceu, que foi o avivamento no tempo de um rei chamado Josias. Isso está registrado na palavra de Deus lá em 2 Crônicas, no capítulo 17 ao capítulo 20. Se você for lá naquele texto, você vai ver que o rei Josias, ele promoveu uma maior reforma que já existiu. Diz a história lá, um texto diz lá que nunca houve, ninguém buscou a Deus tanto, até aqueles dias como Josias buscou, somente no tempo igual comparado ao tempo de Davi. Havia passado por um tempo de esfriamento, porque todas as vezes que a igreja passa por um tempo de esfriamento, Israel também passou por um tempo de esfriamento, de estar distanciado de Deus. E aí Deus levanta um homem chamado Josias, um rei tremendo. Ele começou a reformar o templo. Depois, quando estavam reformando o templo, acharam o livro do Senhor, e quando começaram a ler o livro, diz a Bíblia que o sacerdote Ilquias percebeu que havia coisas que não estavam muito corretas, levou ao rei, e o rei proclamou um jejum, o povo se arrependeu, e houve um avivamento tremendo naquele lugar, como resultado de alguém
que diz: eu quero um avivamento. Cada vez que alguém se levanta dizendo: eu quero um avivamento, Deus vai usar para trazer avivamento. Amém, irmão? Por isso que eu creio que o avivamento ele já começou. Talvez não está na sua plenitude, mas ele já existe. Então no Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente podia pensar nesse avivamento. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, que também tem muitos sinais de avivamento, a gente vai perceber que talvez o primeiro grande avivamento que acontece é com um homem chamado João Batista, lá em Mateus capítulo 3. Ele começou pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a Bíblia diz que muitas pessoas vinham de toda parte e eram por ele batizados no Rio Jordão. Houve ali naquele momento uma graça e uma manifestação de Deus, e o Senhor começou a tocar o povo, preparando. Na verdade, João Batista foi o último profeta, e ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vos batizo com água, mas vai vir alguém mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês no Espírito Santo. E ele falava a respeito de Jesus. Então esses avivamentos na história sempre aconteceram. Quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que houve avivamento desde o capítulo 1 até o último capítulo. A gente vai perceber os avivamentos acontecendo, Deus tocando na história de muitas pessoas, como aconteceu, por exemplo, em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que em Atos capítulo 19 a graça de Deus foi tão sobrenatural naquele lugar, que apenas com poucas pessoas que Paulo começou a treinar, alguns discípulos que ele começou a treinar, a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado com tanto poder, que houve naquela ocasião a oportunidade de que toda a Ásia conhecesse a respeito de Jesus. Agora você já pensou toda a Ásia conhecer a respeito de Jesus naquela época? Hoje a Ásia está dentro dos lugares menos evangelizados do mundo, a chamada janela 1040. Mas foi naquele lugar que houve um avivamento. Foi lá na Ásia que aconteceu um grande avivamento. Apenas 12 homens se levantaram com Paulo e eles pregaram, e toda a Ásia ouviu falar a respeito de Jesus. Amém? Então sempre houve avivamento na história bíblica. A gente vai sempre pensar que houve avivamento na história bíblica, e em nossos dias recentes também houve avivamentos. Amém? A gente poderia lembrar, na verdade, do avivamento que aconteceu em 1904. Talvez o avivamento mais próximo nosso, o primeiro grande avivamento dessa geração, porque a gente poderia falar de Moody, que ganhou 500 mil pessoas. Alguém já ouviu falar de Moody? Ok, 2 pessoas. Moody, na verdade, foi um evangelista tremendo. Naquela época não tinha microfone, mas diz a história que ele ganhou 500 mil pessoas para Jesus. Foi um avivamento. Amém? Ele ganhou milhares de pessoas. Você gostaria de ser como Moody? Amém. Então mude. A gente poderia falar sobre Scofield, poderíamos falar, na verdade, sobre John Wesley, sobre tantos avivalistas do século passado. Mas eu queria mencionar em 1904. Em 1904, Deus levantou um homem chamado Evan Roberts lá na Irlanda. Um homem tremendo, cheio de Deus. Na verdade, não era um homem a princípio. Era um adolescente de 13 anos de idade, que foi tocado pelo poder do Espírito Santo, e ele orava. Aos 18 anos, ele pediu ao pastor para fazer uma vigília, e o pastor orientou e permitiu. Toda semana, ele convocou a igreja para fazer uma vigília. Sabe quantas pessoas foram àquela vigília? 3. Ele, a irmã dele e um amigo. E eles oraram por 6 anos. 6 anos eles oraram. Dos 18 anos, ele começou a orar com aqueles irmãos, e eles oraram todas as semanas, pedindo para que Deus trouxesse avivamento na Irlanda. E quando ele tinha 26 anos, Deus usou de repente, num sobrenatural tão grande, que houve um grande avivamento naquele lugar. E diz que Evan Roberts, em 6 meses, ele ganhou 150 mil pessoas para Jesus. 150 mil pessoas para Jesus, aleluia. Quantas pessoas tem essa comunidade aqui? 1.500? 6 mil pessoas? 150 mil pessoas. Já pensou o que é 150 mil pessoas? 6 mil pessoas, a gente vai pensar que seria pelo menos umas 20 vezes, 30 vezes mais isso. O Senhor, na verdade, em 6 meses ganhou 150 mil pessoas através de uma só pessoa. Deus
Deus usa pessoas individualmente para promover avivamento. Deus não precisa de multidão para fazer avivamento. Deus só está atrás de um homem, de uma mulher que diga: Senhor, eu quero ser esse instrumento de avivamento do Senhor para você. Em 1904, esse avivamento, ele atravessou o oceano e ele chegou na América. E no lugar chamado Rua Azusa, conhecido até hoje, é conhecido o avivamento da Rua Azusa, número 312. E era um lugar aparentemente simples, assim como esta comunidade. Diz a história que era uma comunidade de negros especificamente. E o pastor Seymour, o pastor Joseph Seymour, foi um homem de Deus usado naquela ocasião. Era uma comunidade pequena, eles estavam no primeiro andar. E quando eu entrei aqui, eu disse: Senhor, vai fazer algo aqui também hoje? Em 1916 aconteceu um grande avivamento naquele lugar. Vou descer um pouco mais. Houve um avivamento tão grande. Sabe o que aconteceu? Uma mulher nunca tinha falado inglês. Ela começou a falar inglês ali no mover de Deus. Uma pessoa nunca tinha tocado o teclado antes. Acabou o som. Mas ela tocou. Amém? Porque quando o avivamento vem, o sobrenatural de Deus se manifesta e nós poderemos fazer coisas que nunca nós fizemos antes. Eu toco um pouquinho de violão, mas eu gostaria muito de tocar teclado. Mas eu não quero que ninguém me ensine, não. Eu quero que o avivamento de 1906 me alcance também. E eu disse aos irmãos lá: um dia eu vou pegar o teclado e vou tocar, e você dizer quem aprendeu foi com o Espírito Santo. Você crê que Deus pode fazer isso? Pode fazer isso, coisas grandes. Então em 1960 o avivamento da Rua Azusa, e esse avivamento foi tão grande, mas tão poderoso, que ele atravessou o oceano e chegou no Brasil. Esse avivamento foi tocou o Brasil, e aí quando surgiu no Brasil as chamadas Assembleias de Deus, foi resultado do avivamento de 1906 na América. Deus começou a fazer algo grande lá. Mas talvez o avivamento mais próximo nosso seja o avivamento de 1960, onde na verdade se construiu uma música: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aleluia, né? Aí Deus começou a derramar um avivamento entre os batistas. Eu fui batista tradicional, né? Eu fui resultado de um avivamento que aconteceu aqui em Recife em 1983. Quando a apóstola Valdice chegou aqui de volta da África, depois de 20 anos da África, e Deus trouxe aquela mulher aqui, para mim foi o avivamento mais próximo que eu vivi. Porque naqueles dias eu não sabia o que era falar em línguas, o que era batismo no Espírito Santo, eu não sabia o que era milagres, eu via isso na Bíblia, mas eu não acreditava que essas coisas podiam acontecer em nossos dias. E quando ela chegou aqui em Recife, eu vi essas coisas acontecendo nas reuniões. Eu digo: Senhor, o Senhor pode fazer as mesmas coisas que fez no passado, o Senhor pode fazer hoje mesmo. Aleluia! Porque Deus é Deus. E Ele nunca deixou de ser Deus. Alô? Quantos estão aqui ainda? Diga amém. Aleluia. Quem já quer ir embora, diga amém. Glória a Deus. Vamos até ficar um pouco mais. Aleluia. Então os avivamentos, eles sempre foram marcados por grandes obras de Deus. E o Senhor foi fazendo coisas tremendas. Mas deixe-me falar um pouquinho ainda de um avivamento de 1722. Que começou, na verdade, com os chamados morávios. Irmãos, os morávios eram, na verdade, resultado de pessoas que estavam fugindo da perseguição, depois da reforma. E muitos estavam fugindo e começaram a se refugiar, e se refugiaram numa região de um conde chamado Zinzendorf, um servo de Deus. E ele começou a receber muita gente. Eram pessoas da reforma, eram pessoas da igreja luterana, eram pessoas, na verdade, os chamados cristãos novos. E eles começaram a se unir. Só que eles começaram a ter muitas divisões, porque cada um pensava de uma forma. Doutrinariamente eles administravam coisa diferente. Mas em 1740
houve uma ceia, e aquela ceia mudou a história daqueles irmãos, porque o Espírito Santo desceu naquela reunião de uma maneira sobrenatural. Todos foram cheios do Espírito Santo, e a partir daquele dia eles se propuseram a nunca mais brigarem por causa de doutrina. E em 1740 começou um avivamento, eles começaram a orar. Aquela reunião começou pela manhã e ela só terminou à meia-noite. E eles se propuseram a fazer turnos de oração diariamente. E eles oravam, e as crianças tinham turnos de oração também, todos os dias. E diz que esse avivamento durou cerca de 100 anos. Existiram pessoas que quiseram ser vendidas. Elas foram vendidas como escravos para serem enviados como missionários para pregar em outras nações da terra. Todos os avivamentos ele têm características específicas da história. Mas em nossos dias, a gente fala muito sobre avivamentos passados, aleluia, glória a Deus, a gente fica feliz em ver estes milagres, estas manifestações. Mas eu creio que Deus está fazendo algo novo já em nossa geração, amém? Eu creio que o avivamento, ele quer pegar você. Amém. Mas começa quando você, na verdade, começa a se voltar para Deus, porque todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor, Ele vem de uma maneira sobrenatural, pessoalmente, e Ele vai nos tocar. Amém. Olha, irmãos, quando eu falo de avivamento, eu fico pensando, na verdade, que existem algumas características que marcaram todos estes avivamentos, avivamentos bíblicos e os avivamentos, tá bom? Esse tem mais unção? Ah, senti, tem mais unção. Todos os avivamentos da história, eles foram marcados por algumas características. E quais são as características do avivamento passado que certamente vão acontecer também no avivamento no Brasil? Aleluia! Eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado... sempre ele andava com um músico aqui no Brasil, ele já está há mais de 20 anos no Brasil. Esqueci o nome dele agora. Há mais de 20 anos ele está aqui e ele, na verdade, tem profetizado que Deus vai trazer um avivamento na nação tão grande. E o avivamento do Brasil vai ser 12 vezes mais o que foram todos os avivamentos passados na história. Já pensou nisso? Ele disse que o avivamento que Deus vai trazer no Brasil será tão poderoso, será mais poderoso, 12 vezes mais do que o poder das usinas de Itaipu. Deus vai fazer algo tão grande. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver. Eu tenho Deus, Senhor, eu não morrerei, eu viverei estes dias. Quem vai ver estes dias? Amém. Vamos ver estes dias de avivamento, onde coisas sobrenaturais vão acontecer em nossa geração. O profeta Rick Joyner, ele escreveu um livro chamado Batalha Final. Vale a pena você ler este livro. Ele fala, na verdade, sobre avivamento do último tempo. E ele diz que os jovens vão pregar com tanta unção e tanta graça sobrenatural, que Deus vai levantar as crianças para curar os enfermos e expulsar demônios. Que o avivamento que vem, ele vai operar de um nível de sobrenaturalidade que jamais foi operado em toda a história da igreja. Então o que vem por aí é muito grande. Diga para o seu lado, o que vem por aí é grande. Diga, se prepare para receber este grande de Deus. Diga aleluia. Dá um forte aplauso a Ele. Diga aleluia. Vamos lá. Mas o que eles caracterizam? O que caracterizou cada um dos avivamentos? Porque quando a gente pensa em avivamento, a palavra avivamento no Velho Testamento, ela significa preservar, significa manter, significa purificar, significa corrigir, livrar do mal. Mas o Novo Testamento, avivamento significa reacender uma chama que foi apagada.
Avivamento no Novo Testamento é reacender uma chama que foi apagada. O Senhor quer reacender a chama que foi apagada na sua vida. É como que ele falou lá para a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Tenho na verdade contra ti uma coisa: esquecestes o teu primeiro amor. Na verdade é reacender o primeiro amor. É o que Paulo disse para Timóteo quando diz assim: Timóteo, não negligencies o dom que está sobre ti, o qual você recebeu por imposição de mãos. Ele está falando sobre reacender a chama que estava apagada. E eu creio que Deus quer levantar algo novo. Eu estava falando sobre oração recentemente numa reunião nossa de pastores, e eu estava falando sobre desafiando os pastores, e hoje já é o 10º dia que nós estamos aguardando às 4 horas da manhã para orar. Estamos fazendo uma campanha de orar 40 dias às 4 horas da manhã. Mas o meu propósito na verdade é que os pastores desafiem-se a orar, aprender a orar 4 da manhã, que é o melhor horário. Sabe por quê? Porque de madrugada a fila é menor. Pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque lá no Ocidente tem gente que ora. Lá na Coreia, por exemplo, na Coreia do Sul tem gente que ora, e eles sobem no monte para orar, e ao subir no monte tem uma placa dizendo: proibido jejuar mais de 40 dias. Porque tem gente querendo jejuar mais do que 40, mais do que Jesus jejuou. Já pensou? Mas porque Deus está derramando hoje neste lugar, eu creio, um reavivamento pessoal. Porque antes de um avivamento coletivo, ele pode acontecer no seu nível pessoal. O Senhor pode trazer avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família. Pode haver avivamento na sua casa. Mas tudo vai começar com você. Deus quer usar você. Diga a pessoas para lá, aponta o seu dedo profético: Deus quer usar você. Diga mais uma vez: é você que Deus vai usar. A gente às vezes tem uma tendência de pensar assim: ah, Senhor, esta mensagem, meu Deus, que pena que Maria não veio hoje. Não, esquece Maria, essa mensagem é para você hoje. Não é para quem não veio, é para você que veio. Aleluia. É para você mesmo, é você que veio. O Senhor marcou uma agenda com você nesta noite, nesse lugar, porque Ele quer ativar coisas novas dentro de cada um de nós. Amém? Eu profetizo que o Senhor vai ativar coisas novas na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu espírito. Coisas novas serão ativadas a partir de hoje, e haverá um reavivamento pessoal na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo. Aleluia. Eu profetizo isso sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus está fazendo algo novo. Mas o que marcou cada um dos avivamentos? A primeira coisa é que todos os avivamentos, todos eles sem exceção, esses que eu citei e os avivamentos bíblicos, todos eles foram marcados por manifestações do poder de Deus. Amém? Amém. A palavra poder na Bíblia, lá em Atos, é dinamite, é dinamos. É uma dinamite, há uma dinamite dentro de você preparada para explodir. Aleluia, a presença do Espírito Santo está dentro de você. Este dinamite é o poder do Espírito Santo que está dentro de você. E quando este poder tiver lugar para operar, Deus vai usar você para curar enfermos. Deus vai usar você para fazer com que os milagres voltem à igreja. As reuniões sejam tocadas com poder e milagres sobrenaturais. Porque todos os avivamentos foram tocados pelo poder de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Diz a Bíblia que houve uma presença tão grande naquele lugar que eles na verdade foram cheios do Espírito Santo como resultado daquele som que veio como de um vento impetuoso, e todos estavam sentados. Você lembra o que aconteceu lá quando Salomão terminou de construir o templo? A Bíblia diz que quando ele pegou os sacerdotes e mandou trazer a Arca da Aliança, quando a Arca da Aliança foi introduzida dentro do templo, diz a Bíblia que a glória do Senhor veio sobre aquele lugar, e eles não puderam, uma tradução diz que eles não puderam entrar, mas a tradução
se eles levaram porque já estava lá dentro, né? O mais provável é que eles não conseguiram ficar de pé e todos caíram. Ninguém empurrou, não. Ninguém nem tocou na pessoa. Todos eles caíram debaixo do poder do Espírito Santo, porque a presença de Deus encheu a atmosfera do ambiente. Da presença de Deus ali foi saturada de uma maneira sobrenatural, porque Deus, Ele quer manifestar poder. Todo avivamento é marcado com manifestações poderosas do Espírito Santo. Amém? Os milagres, o morto ressuscitando. Você crê que Deus pode ressuscitar o morto? Eu já orei 32 anos de ministério, já orei muitas vezes para alguém ressuscitar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: ninguém ainda ressuscitou, mas um dia vai ressuscitar. A Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que... Você já viu um cachorro correndo atrás de um carro parado? Alguém já viu aqui? Eu nunca vi. Eu já vi um cachorro correndo atrás de um carro em movimento. O carro andando. Andando não, o carro não anda. Em movimento. Não é? A fé seguirá aqueles que... A fé vai o quê? Seguir. Você vai exercendo a sua fé. Você vai exercendo a sua fé. Você vai orando, você vai profetizando, você vai declarando. Vai chegar o dia que acontece. Recentemente eu fui, acordei pela manhã e quando eu peguei no zap, estava lá a notícia de um pastor meu que estava sendo levado para o hospital com suspeita de ataque cardíaco. Isso foi mais ou menos umas 5 horas da manhã que eu vi aquela mensagem, a irmã pedindo oração, e às 6h30 ele tinha partido. Às 8 horas eu cheguei lá em Moreno e a expectativa daqueles irmãos era que eu orasse para aquele homem ressuscitar. E eu orei, cheguei lá dentro daquele lugar, estava ele sentado, deitado lá, e eu pus a minha mão sobre aquele homem, sobre o seu coração, e eu bati sobre o coração, eu disse: ressuscite, volte à vida. Passamos os 30 minutos orando. Ele não veio, ele não ressuscitou. Mas o Senhor disse que nós orássemos para que houvesse ressuscitação. Se ele não ressuscitou, sinceramente o problema não é meu, é de Deus. Eu fiz o que ele mandou. Nós temos que obedecer ao Senhor e fazer o que ele manda. Os milagres, o resultado, a consequência é o que ele vai fazer ou não. Mas nós vamos exercendo a nossa fé com poder e graça até que essas manifestações aconteçam. Amém. Amém ou não amém? Amém. Porque a gente às vezes ora por uma pessoa, está sentindo uma dor, aí você pergunta: a dor sumiu? A pessoa diz: sumiu. Às vezes eu fico pensando: será que sumiu mesmo? Eu fico achando a pessoa parece estar desconfiada, não sei. E eu fico dizendo: Senhor, eu tenho visto esses milagres, entre aspas, desculpe, esses pequenos milagres, mas eu quero ver grandes milagres. Sim, amém? Ver grandes milagres de Deus sobre a reunião, sobre a igreja, porque Deus é poderoso para fazer isso. Afinal de contas, os milagres, eles não apenas para o passado, eles são para hoje também. Então se tem dito, na verdade, que o avivamento ele vai liberar algo assim, uma fé sobrenatural, de que vai espontaneamente acontecer milagres no meio da congregação, o cego ver, o paralítico andar, o surdo ouvir, as manifestações de Deus de fato acontecendo. Você crê? Poder. Agora, eu não acredito, na verdade, num avivamento, a não ser um avivamento bíblico. Aquilo que a Bíblia diz que aconteceu no passado, pode a gente reivindicar para acontecer no presente. Mas às vezes a gente usa algumas coisinhas, né, que não tem nada a ver de avivamento. A gente pensa que é avivamento. Aí a gente fala assim: ô Senhor, segura a bola de fogo que Jeová vai mandar para você. Ó, Jeová pode mandar bala de fogo, mas isso não é avivamento. Você acha que avivamento é essa barriga? Isso não é avivamento. Porque há muita gente fazendo essas coisas e não muda.
não há transformação, não há vidas transformadas. Para mim, na verdade, o primeiro avivamento é resultado de manifestações de poder. A segunda característica desse avivamento é que há transformação de vidas. Vidas são transformadas. Em todos os avivamentos houve conversões em massa. Milhões, milhares de pessoas se converteram a Jesus, voltaram para Jesus, e essas pessoas mudavam as suas atitudes. Elas não apenas tinham sentimentos nas reuniões onde havia fogo, onde as pessoas falavam em línguas, onde algumas pulavam, caíam debaixo da unção do poder de Deus, mas quando saíam de lá, as pessoas tinham atitudes de fato que tinham passado por uma transformação. Eu não acredito no evangelho que não transforma. Eu acredito no evangelho que quando ele entra na minha vida e ele entra na sua vida, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você vai ser uma nova criatura e Deus vai permitir muitas vezes algumas provas da tua vida para sentir no teu coração. Amém? Amém. Eu lembro que uma vez eu fui a uma conferência de crescimento de igreja lá em Bogotá. E eu cheguei, na verdade, já na madrugada da segunda para terça. A conferência já tinha acontecido, tinha começado na segunda noite. E acordamos, eu e minha esposa, rápido, e levantamos na terça-feira e fomos lá no restaurante para participar do café da manhã. E eu encontrei vários amigos e pastores que estavam lá. E quando eu fui no café da manhã, o que estava servindo era pão com huevos, ou seja, pão com ovos. E eu disse: oh Deus, café da manhã, pão com ovos, só aleluia, glória a Deus, amanhã deve mudar. Aí quando foi na quarta-feira de manhã, pão com ovos. Na quinta-feira, pão com ovos. Na sexta-feira, vocês estavam lá? Pão com ovos. No sábado, pão com ovos. No domingo, pão com ovos. Na segunda, pão com ovos. Meu Deus, eu nunca comi tanto pão com ovo. Quando eu cheguei em São Paulo no sábado, na segunda-feira à noite, eu liguei lá para minha casa para falar com meus filhos. E eu mandei eles perguntar à secretária o que é que ela estava preparando para o almoço no dia seguinte, porque eu estava com saudade de comer feijão. Quase que eu ouvi os meninos dizer pão com ovos. Fiquei tão traumatizado. Mas quando chegou na sexta-feira lá naquele hotel, eu me lembro que quando abriu levantei a panela assim, e eu vi os ovos de novo e disse: Jesus Cristo. E o irmão carioca, um pastor carioca, diz assim: meu Deus, vocês só servem pão com ovos nesse hotel. E eu olhei para ele e Deus falou para mim: isso é maná. É maná. Tem gente que precisa comer maná. Tem gente que tem que comer pão com ovos para aprender a viver. Deus vai fazer isso muitas vezes. Muitas vezes Deus vai te dar pão com ovos porque é o que você precisa para tratar a tua vida. Oh, glória, amém? Eu quero dizer que eu já fui curado de pão com ovos, né? Mas muitas vezes Deus vai fazer isso porque avivamento, irmãos, ele promove transformação. Não há avivamento da história que não trouxe transformação. Todos eles, as pessoas foram tocadas, foram mudadas, foram transformadas e elas demonstravam essa transformação. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Deus é assim, quando ele vem, ele mexe conosco. E ele faz isso. Então, o primeiro sinal do avivamento é manifestação de poder. Segundo sinal do avivamento é vidas transformadas. Todo avivamento trouxe transformação de vidas. As pessoas passaram, na verdade, a demonstrar publicamente o que havia acontecido dentro delas. Elas começaram a tocar a vida de outras pessoas por causa da sua vida, que foi tão tocada, foi tão ministrada, que aonde elas iam, as pessoas viam a manifestação de Deus claramente sobre as suas vidas. Será que quando você passa na rua aqui, os seus vizinhos dizem: aí vai um homem de Deus? Será que eles ao olhar, aí vai uma mulher de Deus? Será que as pessoas dizem isso a nosso respeito? Se dizem, alguma coisa já está acontecendo dentro de você. Eu creio que alguma coisa já está começando a mover dentro de você. Só vai aumentar cada vez mais. Uma terceira característica do avivamento, todos os avivamentos, é que as pessoas passaram a ter fome pela palavra, fome, desejo de orar mais do que nunca,
Todo o avivamento foi marcado, na verdade, com intensa busca a Deus. As pessoas começaram a buscar a Deus como nunca buscaram antes. Se você é uma pessoa que não tem prazer na palavra de Deus, se você é uma pessoa que não tem muito prazer em vir à reunião, se você na verdade está faltando fome no seu coração para estar nas reuniões, independentemente da sua luta do dia, porque muitas pessoas ficam dizendo: ah, mas meu dia foi muito difícil e tal, eu não vim para a igreja por causa disso ou aquilo outro. Quando alguém está em avivamento, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Há prazer porque a leitura da palavra, o desejo, a fome de Deus vai fluir do seu interior. Jesus disse: quem vier a mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É resultado, na verdade, de pessoas que mergulharam nas Escrituras. É tempo de a gente mergulhar nas Escrituras. Isso aconteceu no tempo de Esdras. Lembra lá em Neemias, quando eles estavam reformando o templo, eles começaram a ler as Escrituras. Diz a Bíblia que eles começaram a ler as Escrituras, e começaram a ler as Escrituras, e começou a acontecer algo novo, algo grande. No primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Desde a manhã até o meio-dia as pessoas estavam atentas à palavra de Deus. Mas hoje há muita gente como Eutico, que Paulo estava pregando a noite toda, e ele morreu, e ele caiu, porque ele estava olhando pela janela. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão olhando pela janela, porque estão preocupadas com as coisas lá fora. Falta fome, falta sede. Eu creio que Deus quer derramar algo novo no seu coração, e isso vai ser resultado do que Ele quer fazer amanhã na sua vida. Mas a primeira coisa que eu quero desafiar você é acordar às 4 da manhã. É a melhor hora. Oh, glória! O Zap não toca. Tem um demônio chamado Zap. E ele rouba a nossa atenção. Ele rouba o nosso dia se a gente não tomar cuidado. Cuidado com esse demônio chamado Zap. 4 horas da manhã, normalmente não tem ninguém ligando para a sua casa. 4 horas da manhã não tem ninguém. Normalmente as pessoas estão dormindo. A criança não está chorando. 4 horas da manhã é a melhor hora do sono. E este é o melhor horário que você vai dar para Deus. Oh, glória. Agora deixa eu desaconselhar. Você, quando acordar 4 horas da manhã, por favor, não ore sentado na sua cama, porque você vai acordar às 7. Outra coisa, não se ajoelhe e coloque a sua cabecinha na caminha, fofinha. Eu estou dizendo como experiência própria, isso já aconteceu comigo, e eu estava orando, e quando acordei às 6:30 da manhã, de joelho, e eu disse: quanta revelação! Sabe o que eu aprendi? Quando eu acordo 4 horas da manhã, o sono ainda está querendo me pegar, e eu levanto e eu saio da minha cama, e eu saio do meu quarto para não fazer tentar para voltar para a cama, e eu vou andar na minha sala, e eu vou tomar água, eu vou lavar o meu rosto, escovar o dente, e eu vou andar para lá e para cá, porque se eu ficar parado até eu vou querer dormir de novo. Mas cada dia que você vai fazendo nos primeiros dias é difícil, mas depois você vai ter saudade, vai ficar querendo já que chegue 4 horas da manhã para estar com Ele. E se algum dia você perder esse horário, você vai ter uma sensação como que Ele estivesse sentado esperando você no sofá e você não apareceu para conversar com Ele. Deus quer derramar um avivamento na sua vida. Às vezes o avivamento começa com busca pessoal. Quando você começa a buscar a Ele, começa a ler a palavra, gaste tempo com a palavra. A gente desligar as televisões e ficar gastando tempo com a palavra, lendo, tendo comunhão com Deus. Ele vai falar com você coisas pessoais. Quantos querem prosperar? Prosperar? Certo, quem quer prosperar mesmo?
A Bíblia dela é um segredo para prosperar. Josué capítulo 1. Medita nas Escrituras, dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, diz a palavra. Está tudo escrito na Bíblia. A gente não avança porque a gente ignora os princípios da palavra de Deus. É tempo de haver fome, como esses irmãos lá em Neemias. Diz o texto que eles começaram a ler a palavra desde o começo da manhã até o meio-dia. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Então eles adoraram o Senhor e prostrados com o rosto em terra. Este é tempo, na verdade, de a gente buscar a Deus individualmente. Não precisamos esperar o comando do pastor para fazer uma vigília de oração. Você vai fazer a sua vigília de oração na sua casa, sozinho. É tempo de a gente passar a noite orando. É tempo de a gente passar o dia orando. É tempo de gastarmos tempo com Ele, pessoal. Quando este avivamento pessoal chegar na sua vida, este avivamento coletivo chegará na igreja. Sabe qual é o problema? A gente acha que só quem tem que orar é o pastor. Só quem tem que orar são os músicos, aquele que vai fazer uma atividade. Ou achando que só temos que orar porque a gente foi convidado para pregar, ou fomos convidados para dar uma palavra de oferta, e aí temos que orar para buscar alguma coisa. Não podemos buscar a Deus simplesmente por obrigação. Nós temos que buscar a Ele por prazer. Tem que haver prazer. E tudo é cultura que vai se estabelecer na nossa vida. Em primeiro lugar, todo o avivamento foi marcado por manifestações sobrenaturais. Segundo, todo o avivamento foi marcado por vidas transformadas, perdidos alcançados. Todo o avivamento foi marcado por uma busca intensa nas Escrituras e na oração. Buscavam a Deus de todo o coração. Davi dizia: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Quando irei, viverei perante a face de Deus. Irmãos, o nosso destino não é aqui. Amém? Nosso destino final não é aqui. Aleluia. Nosso destino final é a glória. É a glória. Aqui é apenas um períodozinho que a gente passa 70, 80 anos. Que passar disso, a Bíblia diz que é canseiro e enfado. Minha mãe já tem 88 anos e ela estava agora, quando eu saí de casa, perguntando: por que a minha visão está desaparecendo? Me diga. Eu digo: eu vou dizer, mamãe, porque a senhora não vai gostar. Queria dizer: ela é isso. Está escrito Eclesiastes capítulo 12, diz que vai se escurecer a vista. Diz que as pernas já vão ficar trôpegas. Já não é mais a mesma coisa, isso é natural. Mas há uma eternidade esperando por mim e por você. Há toda uma eternidade esperando por mim e por você. E não vai haver enfermidade. Não vai haver lágrima. Não vai haver dor, nem choro. Porque essas primeiras coisas serão passadas. E deixa eu lhes dar aqui algo que agora Ebenezer 1:2. Uma teologia pessoal. Você que tem esse cabelo maravilhoso aí, que não é igual ao meu, eu tenho para mim que lá na glória eu vou ter um cabelo diferente desse aqui. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela chapinha. As irmãs dizem aleluia. Senhor, obrigado pela chapinha, pela inteligente. Mas eu acho que lá na glória todos nós vamos ter um cabelo igual aquele do filme do príncipe, o príncipe do filme Shrek. Alguém já assistiu o filme Shrek aqui? Tem um príncipe lá e tem um momento que ele mexe o cabelo assim. Eu disse: Senhor, é esse? Porque na glória tudo vai ser diferente. Amém? Amém? Tudo vai ser diferente. Porque na glória é a glória. Amém? Então a gente tem que ter perspectiva para o que vem depois. Paulo diz assim, que nós devemos não amar. João diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Paulo lá em Colossenses 3, ele diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui de baixo.
porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Buscar as coisas de cima, buscar as coisas de cima. É tempo de a gente se desligar das coisas da terra e começar a buscar as coisas lá de cima. Aleluia. Temos que buscar as coisas lá de cima, buscar as coisas lá de cima. E tudo começa com a oração, porque quer morrer, vai orar. É na oração que você vai morrer para você mesmo. É lá o campo de batalha. É lá que Deus vai revelar quem você é. É lá na oração que Deus vai mostrar quem você verdadeiramente é. E Ele vai te santificar, Ele vai te purificar e levar para níveis maiores que jamais você experimentou antes na sua vida, na sua história. A quarto e último sinal de avivamento é que todos os avivamentos foram marcados, todos eles sem exceção, por um grande derramamento do Espírito Santo. Todos eles. O texto diz aqui que todos estavam reunidos e viram o que parecia línguas de fogo. Eram letras, né? Eu falei brincando que era uma língua andando, não é? Eram letras, sabe? Eu acho que eram letras que começaram a descer e eram línguas, idiomas como de fogo, e começaram a pousar sobre cada um deles, e cada um começou a falar idiomas diferentes. Tanto é que a Bíblia diz que estava em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa e de Pentecostes, pessoas que tinham vindo de diferentes lugares da terra, e começaram a ouvir eles falarem as maravilhas, as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Por isso que eles ficaram espantados. O que é que isso está acontecendo? Porque na verdade viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos os avivamentos da história houve fogo de Deus. Houve manifestação de Deus. O fogo de Deus é aquilo que queima, né? A gente tem cantado muito canções assim sobre queima, né? Vem me consumir e tal. E eu espero que Deus não ouça assim essa oração assim bem literal, porque senão a gente está cantando de repente consumiu, não é verdade? Eu fico pensando assim. Na verdade tem gente aqui não, é mais lá na minha igreja. Tem gente que gostaria de fazer uma oração para consumir o vizinho. Vocês aqui não tem problema com o vizinho não, mas tem gente lá que gostaria de: Senhor, derrama fogo do céu e consome o meu vizinho. A gente fala muito sobre consumir, né? Me queimar. Mas eu acho que essa expressão, acho que está bem associada com o que está escrito lá em Levíticos capítulo de número 13, verso 6, quando a palavra de Deus diz assim, que a lenha tem que ser colocada no altar todas as manhãs. Não pode se apagar, o fogo não pode se apagar. O que é que significa isso? É oração, gente. Isso para o sacerdote lá representava um ritual, mas para nós que somos uma nação de reis e sacerdotes, porque nós somos os sacerdotes nessa geração, Deus está falando colocar lenha no altar. Você quer fogo? Tem que orar. Porque o fogo só vai descer na sua vida quando você orar. Agora eu não estou falando na verdade de fogo que faz a gente ficar de emoção, não, porque eu creio em avivamento que pode vir com emoção, e avivamento que necessariamente não vem emoção. Se as emoções vierem, glória a Deus, porque todo o avivamento da história, ele promoveu mudança de vida, e mudança de vida não vem com emoções. Mudança de vida é mente transformada, é razão transformada pelo poder de Deus. É isso que é avivamento também, amém? Avivamento bíblico vem, nossa mente transforma. Então este fogo de Deus capaz de consumir o quê? Consumir o pecado, consumir a tentação, consumir a infidelidade, a prostituição, a imoralidade, o engano, consumir a soberba, o egoísmo, a altivez, consumir a divisão, as intrigas, as críticas, consumir na verdade a impureza, tudo aquilo que possa na verdade ser obra da carne, vai ser consumida pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, que vai tocar a igreja e vai produzir santidade no meio da igreja. Porque se há algo que atrai o fogo de Deus, que atrai a presença de Deus, é santidade na presença do Senhor. Amém? Amém. Fogo de Deus, diga fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus, ouve fogo de Deus. Ele, na verdade, o fogo nada mais é do que um dos símbolos do Espírito Santo. Tanto é que João Batista diz: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.
Ele fala duas coisas: batizar com o Espírito e batizar com fogo. O Espírito Santo é a presença e o fogo é o que santifica. O Senhor quer trazer santificação, porque avivamento é resultado de santificação. Todas as vezes que santificamos, que buscamos, começamos algo novo dentro de nós, porque você é o altar de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele não habita nessa estrutura, ele está aqui enquanto a gente está aqui, mas depois que a gente sai daqui, o Espírito Santo não fica aqui. Ele está aqui porque ele está em todo lugar, onisciente, mas o lugar de habitação é aqui dentro. É aí dentro. É aí dentro que o Espírito Santo habita, né? É dentro de você. Vai, olha para o seu irmão, é aí dentro, diga aí dentro. O Espírito Santo está aí dentro. Por isso que a Bíblia diz que você não deve entristecer o Espírito Santo. Amém? E Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Portanto, não divida a sua vida com outras coisas. O fogo de Deus quer queimar tudo que é palha na nossa vida, que tem a ver com as coisas da minha vida passada, sabe? Da nossa vida egoísta passada, das coisas que nós fazíamos no passado, mas que não fazemos mais agora. Porque quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba. Quem adulterava, não adultera mais. Porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, diga tudo, diga tudo, tudo se fez novo. Amém. Você crê nisso? Para concluir, eu quero dizer apenas 3 coisas importantes. O que é que nós queremos que o avivamento venha? O que nós temos que fazer para que o avivamento venha? Primeiro, precisamos permitir que a nossa vida seja governada pelo Espírito Santo. Permita que a sua vida seja governada pelo Espírito Santo. Aleluia. Diga para a pessoa ao seu lado: permita que a sua vida seja governada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Senhor. O Espírito Santo é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus, Jesus é Deus e Deus é o Espírito Santo. Amém ou amém? Porque é uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Papai está lá, Jesus está junto do Papai e o Espírito Santo está aqui dentro. Jesus ora lá e o Espírito Santo ora aqui. Amém? Então o Espírito Santo está aí dentro de você. E ele quer operar, ele quer manifestar, ele quer governar. Só há vaga agora na igreja para ser servo, porque a vaga de Senhor já foi preenchida. Não tem vaga mais para Senhor. Diga a pessoa ao seu lado: desculpa, mas não tem vaga mais para Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário e a Bíblia diz que ele morreu para ser Senhor, tanto de vivos, tem alguém vivo aqui? Amém. Como de mortos. Deixe que o Espírito Santo governe a sua vida. O que significa isso? Tudo. Ele vai governar com quem você vai casar. Não vai casar com qualquer um. Amém? Não tem que ter desespero. Diz que mulher, quando quer casar, é igual morro, água de morro abaixo e fogo de morro acima. Ninguém segura. Mas não pode ser assim. Tem que ser governado pelo Espírito Santo. Um dia desse, uma irmã diz assim: pastor, eu encontrei o meu prometido. Ele é crente, vem na igreja, lê a Bíblia, ele até adora. Só tem um defeitinho, pastor. E qual é o defeito dele, minha filha? Ele bate na mãe dele. Aí o pastor disse: então, meu filho, minha filha, case logo com ele, case logo, para que ele pare de dar na mãe para dar em você. Porque como ele cuida da mãe, vai cuidar de você. Como ela cuida da mãe, vai cuidar de você. Sabia disso? Eu não acredito numa conversão que não mude valores, cultura, né?
costumes, cultura, porque quando a presença de Deus vem, vai mudando tudo. Até você arrumar a cama, você aprende com o Espírito Santo. Arrumar a cama, forrar a cama. Aleluia. O Espírito Santo ajuda você até nas pequenas coisas. Não colocar roupa em cima da cama. Olha que o Espírito Santo é tão tremendo. Nem deixar o sapato no meio da sala, nem a meia no norte ou no sul. Nem toalha em cima da cama. O Espírito Santo é tão tremendo, gente. Meu Deus do céu. A casa é toda arrumadinha, glória a Deus. Sofá velho vai para o inferno, compra do novo. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele vai fazer uma mudança. Tudo vai mudando, as coisas vão mudando. Ele é Senhor. Amém? Deixe-se ser governado pelo Espírito Santo. Quer avivamento? Diga para a pessoa ao seu lado: deixe-se ser governado pelo Espírito Santo. Segundo, o que foi que gerou um avivamento? Cultos focados na adoração apaixonada. Não cultos voltados para as pessoas. Temos que parar de fazer cultos para que as pessoas sejam abençoadas. Culto da vitória. Não vamos cantar uma música de vitória. Eu gosto de música de vitória, mas isso não é o centro. Porque nada aqui é sobre você, nada aqui é sobre o pastor, nada aqui é sobre mim, tudo aqui é sobre Jesus. Ele é o centro, irmãos, não é um culto antropólogo, não, é um culto onde cristocêntrico, onde Cristo seja exaltado, amém? As músicas glorificam a Jesus, as canções enaltecem o nome de Jesus, porque é o nome somente que tem que ser exaltado. Nada é sobre mim, nada é sobre você, tudo é sobre Ele. Então para de ficar querendo o cargo do outro. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, não os cargos. Irmão que fica querendo levar os cargos uns dos outros, não. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Amém, irmãos? Amém. É interessante porque a Bíblia manda você levar um fardo, cada um leva o seu. Lança o seu fardo sobre Jesus, mas a carga ele manda você ajudar a carregar, porque a carga, de acordo com Gálatas, significa a gente ajudar o irmão. A carga é um pecado, algo que ele está sofrendo por causa de um pecado. Aí a Bíblia diz que você deve ajudar. Ajude ele a levar a carga. Em vez de crucificar e jogar a pedra, vai lá e ajude ele a se levantar. Nós somos muito fáceis para criticar e para jogar as pessoas no inferno. Mas nós precisamos ser pessoas mais compassivas e misericordiosas, porque o foco de tudo que se faz aqui na igreja é Jesus. Não sou eu, não é você. Então se não é por causa de mim, não é por causa de você, então tudo é por causa dele. A coisa mais terrível que alguém pode fazer é beber. Mas a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. O que você fizer, Jesus precisa ser glorificado. Diga para pessoas lá: o que você fizer, Jesus precisa ser glorificado. Em último lugar, relacionamento íntimo com Deus. Deus gosta de intimidade. Eu sou casado já há 32 anos, o mesmo ano da IABV. Minha esposa não veio porque a mamãe de 88 anos estava ela sempre quando a gente tem que sair, ou ela fica, ou alguém da minha família vai lá para ficar com ela. E hoje ela ficou. Mas estamos casados há 32 anos. Quando ela chega em casa, que ela saiu, que eu ouço uns passinhos assim, eu já sei, chegou minha mulher. Quando ela bota um perfume que ela sai, isso é o cheiro da minha mulher. Quando ela fala do outro lado da linha, não precisa ver quem é que está, o nome. Eu sei que é a voz da minha mulher. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente conhece a voz, os passos, as atitudes, o perfume. Você precisa conhecer a voz de Jesus. Precisamos conhecer os passos de Jesus. Precisamos conhecer as atitudes de Jesus.
Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. A gente tem que pesquisar na Bíblia como é que Jesus agiu para a gente agir da mesma maneira. Porque isso só se consegue com intimidade, quando a gente anda com Ele. A gente só vai se parecer com aquela pessoa que a gente anda. Se você andar com Jesus, você vai se parecer mais com Ele. Vai parar de ser egoísta. Vai parar de pensar em si mesmo. Você vai deixar o orgulho de lado. Vai ser mais humilde. Vai parar de se preocupar com a sua autoimagem, né? Vai se preocupar muito mais com o que Jesus diz. Aprender de mim. Eu creio que Deus quer derramar algo pessoal na nossa vida, mas não é algo, irmãos, que muitas vezes a gente espera numa reunião. Uma das maiores sempre atitudes nossas em esperar a reunião é dizer: Senhor, fala comigo de uma maneira muito pessoal. A gente quer que alguém se levante profeticamente e fale algo, mas Deus já está falando com você desde o começo dessa reunião. Tenho certeza que em ao menos uma frase Ele falou com você nesta reunião. O que temos que fazer agora, diante de quando ouvimos a palavra de Deus, é mudar, fazer como o Mude, né? Vamos mudar. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu chorava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino, mas agora cheguei a ser grande. A Bíblia diz: eu desisti das coisas de menino. O marido vai se converter à esposa, a esposa vai se converter ao marido, os pais vão se converter aos filhos, os filhos vão se converter aos pais. Porque eu creio que o último dia será marcado por vidas transformadas em intimidade. Ele é o Senhor. Tudo é sobre Ele. O que temos que fazer é apenas conhecer. Conheça Ele. Quero convidar você a se unir comigo. Vamos acordar mais cedo. Faz um desafio. Pastor, mas eu já acordo de 4 horas. Então vai acordar de 3. Faz um sacrifício. Desafia você mesmo, pessoal. Senhor, eu vou te buscar 40 dias para o Senhor mudar a minha vida. Não é mudar minha vida financeira. A gente só pede a Deus as coisas. A gente só vai a Deus por causa das nossas necessidades físicas, materiais. Para de ir ao Senhor por coisas materiais. Vamos ir porque nós queremos conhecer Ele. Porque a Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino. E aí Ele diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu terminar. Eu sei que todo pastor diz concluir, terminar, acabar. Agora eu vou dizer para terminar. Deus, Ele não só satisfaz suas necessidades, mas seus desejos também. Mas você não precisa nem pedir, porque Ele conhece teu coração. A intimidade quando a gente está com Ele é tão grande que Ele já sabe o que a gente quer. Segunda-feira é o dia de descanso. Eu acabei de dizer, eu estava lá um dia deitado 2 horas da tarde com a minha esposa. Tínhamos acabado de almoçar e eu tinha ouvido falar de um hotel aqui em Pernambuco chamado Nanai. Alguém já ouviu falar no tal de Nanai? Diz que é um hotel maravilhoso. Diz não, é um hotel maravilhoso lá em Porto de Galinhas. Aí eu disse, a minha esposa disse para mim assim: eu queria um dia passar um final de semana no Nanai. Eu disse: vai orar, meu amor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente não pediu, não, a gente apenas desejou. 2 horas, umas 3:30 da tarde, uma segunda-feira, depois de dar um cochilo, que é o dia de descanso, eu levantamos. Quando chegamos lá na nossa sala, tinha passado um casal de discípulos lá e deixou um ramalhete de rosa. Não era aniversário meu, nem de alguém, não era nada. Tinha um ramalhete. Porque ele chegou lá na casa, como ninguém atendeu, ele entrou, não sei como ele entrou no condomínio, mas Deus permitiu, ele entrou, colocou lá na nossa mesa e foi embora. Quando a gente abriu o ramalhete, estava lá assim: Pai, te amo. Este bilhete está dizendo que vocês acabaram de ganhar um final de semana no Nanai. Meu Deus, a gente só pensou, tem 2 horas que a gente pensou nisso. Se eu soubesse, eu tinha pedido 10 mil reais também. Eu não sabia que o Senhor ia responder tão rápido. E eles pagaram o final de semana. Eu nunca nem falei publicamente, nunca tinha dito isso para ninguém. Fui lá no quarto,
2 horas antes. Efésios capítulo 3, 9 diz exatamente 20, 19 e 20 diz isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, Ele é poderoso para fazer muito mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. As coisas que você vai pedir, e as coisas que também você não vai pedir, mas se você anda em intimidade com Ele, Ele vai saber o que você deseja e Ele vai suprir. A Bíblia diz que Ele supre os seus amados enquanto eles estão dormindo. Deus é Deus para honrar a sua palavra. O que tem acontecido, irmãos, é que nós estamos tão distantes dele que não queremos nele. Esse é o tempo de a gente voltar. Avivamento acontece em primeiro lugar quando a gente se volta. E eu quero convidar a igreja hoje para voltar para Jesus. Eu não estou falando, na verdade, para pessoas não crentes, não. Eu estou falando para você lá atrás, para você aqui na frente. Você precisa se arrepender, você precisa voltar para Jesus. Porque muitas vezes as nossas atitudes estão, irmãos, uma vergonha. Às vezes nós dizemos que somos crentes, mas só dizemos que somos crentes. Ninguém sabe que somos crentes agentes secretos. Somente nós e Deus sabemos. Precisamos ser crentes de tal maneira que as pessoas vejam que somos. Aonde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na faculdade, em casa principalmente, na rua, onde quer que eu esteja. Amém. Por favor, baixe a sua cabeça. Espírito Santo. Espírito Santo.